O editorial do Estadão, de fato, foi como lavar a alma. Para mim, como jornalista, ver o editorial do Estadão de hoje foi como ver um resgate do jornalismo. Nós, do canal Terça Livre TV, não queremos, como deseja a Folha de São Paulo, Brasil 247, os outros sites como o Diário do Centro do Mundo, esses blogs petistas que desejam a censura, o silêncio e o fim do jornalismo brasileiro que não esteja de acordo com as agendas do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O editorial do Estadão traz como um bálsamo para nós jornalistas e para a população que tanto deseja a boa e verdadeira informação. Prestem atenção nesse editorial e vejam que nem tudo está perdido. Editorial do Estadão, de 19 de outubro de 2018. Consciente de que será muito difícil reverter a vantagem de Jair Bolsonaro, do PSL, na disputa pela presidência da República, o PT decidiu partir para seu plano B, fazer campanha para deslegitimar a eventual vitória do oponente, qualificando-a como fraudulenta. É uma especialidade lulopetista. A ofensiva da Trigada está assentada na acusação segundo a qual a candidatura de Bolsonaro está sendo impulsionada nas redes sociais por organizações que atuam no subterrâneo da internet, segundo denúncia feita anteontem na tribuna do Senado pela presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, que lançou seu jacuzzi de fancaria. Eu acuso o senhor Bolsonaro de patrocinar fraude nas eleições brasileiras. O senhor é responsável por fraudar esse processo eleitoral, manipulando e produzindo mentiras veiculadas no submundo da internet através de esquemas de WhatsApp pagos de fora deste país, afirmou Gleisi, que acrescentou: o senhor está recebendo recursos ilegais, patrocínio estrangeiro ilegal e terá que responder por isso. Quer ser presidente do Brasil através desse tipo de prática, senhor deputado Jair Bolsonaro? Como tudo que vem do PT, nada disso é casual. A narrativa da fraude eleitoral se junta ao esforço petista para que o partido se apresente ao eleitorado, e mais do que isso, à história, como o único que defendeu a democracia e resistiu à escalada autoritária supostamente representada pela possível eleição de Bolsonaro. Esse plano B foi lançado a partir do momento em que ficou claro que a patranha lulopetista da tal Frente Democrática contra Bolsonaro não enganou ninguém. Afinal, como é que uma frente política pode ser democrática tendo à testa o PT, partido que pretendia eternizar-se no poder por meio da corrupção e da demagogia? Como é que os petistas imaginavam ser possível atrair o apoio de outros partidos, uma vez que o PT jamais aceitou alianças nas quais Lula da Silva não ditasse os termos, submetendo os parceiros às pretensões hegemônicas do demiurgo, que hoje cumpre pena em Curitiba por corrupção? Assim, a própria ideia de formação de uma frente democrática é, em si, uma farsa lulopetista, destinada a dar ao partido a imagem de vanguarda da luta pela liberdade contra a ditadura. Nada mais, nada menos de Jair Bolsonaro. Tudo isso para tentar fazer os eleitores esquecerem que o PT foi o principal responsável pela brutal crise política, econômica e moral que o país ora atravessa, e da qual, nunca é demais dizer, a candidatura Bolsonaro é um dos frutos. Como os eleitores não esqueceram, conforme atestam as pesquisas de intenção de voto que expressam profundo antipetismo por trás do apoio a Bolsonaro, o PT deflagrou as denúncias de fraude contra o adversário. O preposto de Lula da Silva na campanha, o candidato Fernando Haddad, chegou até mesmo a mencionar a hipótese de impugnação da chapa de Bolsonaro por, segundo ele, promover essa campanha de difamação, tentando fraudar a eleição. Mais uma vez, o PT pretende manter o país refém de suas manobras ao lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, assim como já havia feito quando testou os limites legais e a paciência do eleitorado ao sustentar a candidatura de Lula da Silva. É bom lembrar que até bem pouco tempo atrás o partido denunciava, inclusive no exterior, que eleição sem Lula é fraude.
Tudo isso reafirma, como se ainda fosse necessário, a natureza profundamente autoritária de um partido que não admite oposição, pois se julga dono da verdade e exclusivo intérprete das demandas populares. O clima eleitoral já não é dos melhores, e o PT ainda quer aprofundar essa atmosfera de rancor e medo ao lançar dúvidas sobre a lisura do pleito e da possível vitória de seu oponente. Nenhuma surpresa, afinal, o PT sempre se fortaleceu na discórdia, sem jamais reconhecer a legitimidade dos oponentes, prepotência que se manifesta agora na presunção de que milhões de eleitores incautos só votaram no adversário do PT porque, ora vejam, foram manipulados fraudulentamente pelo subterrâneo da internet. E em nome de todos os jornalistas do canal Terça Livre TV, eu quero parabenizar o Estadão por essa atitude honrosa num momento tão trágico que o Brasil está vivendo nesse momento. Quando, de um lado, nós temos um homem que está pleiteando para ser o presidente da República e um outro que fica amando de um presidiário que está na cadeia. Mais uma vez, Estadão, muito obrigado por honrar a nós, jornalistas.